Boa tarde, boa quarta a todos os irmãos. Bem-vindos ao culto, bem-vindos à comunhão dos crentes, à distância, mas ainda assim a comunhão dos crentes. Vamos começar com uma pequena oração e depois vamos cantar apenas uma canção. Pai, obrigado porque Tu és fiel. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, em tempos de dificuldade, em tempos de abundância, Senhor, em tempos de morte, em tempos de vida, em tempos de paz e em tempos de guerra, Tu és o mesmo e Tu és fiel para connosco, Senhor. Tu nos amas e Tu és bom. Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és a nossa certeza. Tu és o lugar em que nos escondemos, Senhor. Paizinho, nesta tarde abençoa as nossas vidas. À medida que nos juntamos à distância para Te louvar. Amém. Vamos cantar apenas uma música muito simples, que os irmãos conhecem com certeza, que chama pelo nome do nosso Senhor Jesus. Meus pés é Tua palavra, Jesus, eu Te amo, eu Te amo. Estás vivo e exaltado, Jesus. Teu nome é para mim, é como mel. Teu espírito é água pro meu ser e luz pros meus pés. É Tua palavra, Jesus, eu Te amo, eu Te amo.
teu espírito é água, ó meu ser, e luz pros meus pés, é tua palavra. Jesus, eu te amo, eu te amo. Jesus, eu te amo, eu te amo. Jesus, eu te amo, eu te amo. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite para todos. Desejo que você esteja bem e que vá bem a sua alma, juntamente com a sua família. E uma coisa eu tenho certeza, que Deus está aí com você, não é? E que você é amado por Ele. E por isso eu geralmente costumo dizer amados, porque independente de que você ache que eu amo você ou não, mas tenha certeza de uma coisa, Deus vos ama. Vocês são amados, nós somos amados, de tal maneira que Ele deu Jesus para morrer em nosso lugar. Bem, sem mais delongas, nessa quarta-feira nós vamos estar dando continuidade ao nosso tema, que está em Gálatas 5, 25, que diz assim: se submetam à liderança do Espírito Santo. E nós estaremos usando esse texto hoje novamente e alguns versículos a mais. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E certamente Deus tem algo novo para você nesse dia, né, nessa noite. E o que nós precisamos é pedir que Ele ministre ao nosso coração e que Ele nos ensine, porque Ele é o nosso professor, o nosso ajudador. E para tanto vamos estar orando nesse momento. Pai, nós nos submetemos à liderança do Teu Espírito. Colocamos o nosso coração diante de Ti, sabendo que o Senhor é que sabe aquilo que nós precisamos, e o Senhor é que sabe o lugar onde o Senhor quer nos levar, que altura o Senhor quer para a nossa vida, na dimensão espiritual, aquilo que o Senhor requer que nós aprendamos, que o Senhor esteja gerando em nós pelo Teu Espírito, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha despertar a nossa mente, tirar toda a dormência da nossa mente, ó Deus, e nos guiar segundo a Tua vontade, que sejamos enriquecidos, que cresçamos um pouco mais e que aquelas coisas que estão encobertas, o Senhor possa estar acordando a nossa mente para realmente receber do Senhor e que haja transformação. Nós repreendemos todo e qualquer sofisma no nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha governar sobre a minha vida e que eu venha realmente diminuir, o Senhor venha crescer e o Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus, eu coloco todo o meu ser sob essa liderança do Espírito Santo e te agradeço por aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, não é? Então vamos ler alguns versículos como nós falamos, vamos ler o versículo 16, 17, não é? E vamos ler o versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? E então, a sugestão desse texto, ou seja, a exposição de Paulo, é que há uma disputa, né? Depois que nós encontramos-nos com Jesus, que aceitamos Jesus, então o Espírito Santo ele vem habitar em nós. E há uma disputa entre a carne e o Espírito. Uma disputa para saber quem vai assumir a liderança da nossa vida, não é? Porque o que acontece é que antes nós dirigíamos a nós mesmos, andávamos segundo a nossa vontade, mas agora
nós temos um conselho que a palavra de Deus nos dá, que aquele que anda no Espírito, ou melhor, aquele que já foi vivificado pelo Espírito Santo, ande no Espírito. Mas isso não é uma coisa fácil, não é? Por quê? Porque a nossa natureza carnal, ela está aí querendo continuar no comando. E o Espírito, ele precisa estar assumindo a liderança para que nós possamos experimentar as grandezas de Deus nessa terra, experimentar das promessas que o Senhor tem para nós, das bênçãos que Jesus traz para nós com a sua glorificação ali na cruz do Calvário. Então, amados, nós precisamos estar entendendo. E uma das coisas que impede, não é, de nós andarmos no Espírito é a consciência enfraquecida. Ou seja, nós nascemos no lar onde não era cristão e crescemos no lar que não era cristão, ou então um lar cristão que não estava embasado na palavra. E o que acontece? Começamos a praticar segundo o costume local, segundo o costume da nossa família, da nossa cultura. E esses valores, eles tinham sido corrompidos. Eles muitas vezes estão corrompidos. E o certo virou errado e o errado virou certo. Há uma inversão de valores. E o que acontece? A nossa mente, por não ter sido trabalhada na palavra de Deus, se ela não foi trabalhada na palavra de Deus, nós então não temos consciência do que é certo ou errado. Tudo é relativo. E nós vivemos no mundo do relativismo, não é? Onde as pessoas dizem assim, isso é bobagem, isso não tem problema. Isso, o fulano é radical, porque pensa assim. E não vamos procurar dentro da palavra o que realmente a palavra diz. Queremos que a palavra, ela se submeta a nós. Queremos que a palavra, usamos a palavra para estar buscando a aprovação dos nossos erros, dos nossos pensamentos, das nossas filosofias, dos nossos conceitos. E a nossa mente, às vezes, está cheia de conceitos mundanos, conceitos que não são os conceitos de Deus. Então, essa nossa consciência, ela está enfraquecida por esses ensinamentos, por esses hábitos, não é? Por essas atitudes que corriqueiramente nos acompanharam durante toda a vida e que também os nossos pais, por não terem sido trabalhados na palavra, nos ensinaram, não é? E faziam, e nós acabamos copiando mecanicamente e não queremos submeter-nos à luz da Escritura para de fato saber quais são, não é, os pensamentos de Deus, o que Deus diz, não é? Mas quando uma pessoa ela recebe Jesus e ela vai trabalhando a sua mente na palavra de Deus, ela começa a ler e buscando o entendimento pelo Espírito Santo, e vai então, as suas atitudes vão mudando, os seus conceitos vão mudando, ela então, a sua consciência vai sendo fortalecida, porque o que fortalece a nossa consciência é a palavra de Deus. Não é ela que vai nos ajudar a mudar os nossos hábitos. É através dela que nós vamos ter certeza do que é vontade de Deus, de fato. Do que é certo, o que é errado, o que é essa justiça de Cristo. Porque nós encontramos muitas pessoas que servem a Deus anos, mas ainda subornando, ainda enganando. Por quê? Ainda dando desculpas. Porque a sua mente ainda está seguindo conforme o mundo, ela não foi transformada, a sua consciência é fraca, é uma fraqueza espiritual para dizer o que o errado é errado, que o certo é que é certo. Então, acaba fazendo a confusão e dizendo que Deus me deixa livre para escolher, mas Deus me deixa livre para escolher o que é certo, não o que é errado. Não são os meus conceitos, a minha mente, ela tem que ser trabalhada na palavra de Deus. E aqueles que dizem assim, mas ali uma pessoa bitolada, essa pessoa é fanática, ou então essa pessoa sofreu uma lavagem cerebral. Sim, amados, nós precisamos deixar sermos esvaziados da má consciência, sermos esvaziados daquilo que é mundano. E agora, a palavra de Deus, os conceitos de Deus, os princípios do Senhor
precisa tomar forma dentro de nós. A nossa consciência precisa ser transformada, né? E a partir daquilo que Deus diz que é certo, é o que deve ser certo para mim. Aquilo que Deus diz que é errado, é que deve ser errado para mim. Não é o que eu acho, não é Deus que vai se submeter a mim, mas sou eu que vou me submeter à palavra do Senhor. Então, a mente enfraquecida, sem a palavra de Deus, não é? Que só medita em vez em quando, que só lê a palavra com outros, ou lê um texto da Bíblia. Então, ele não tem vontade de ler a Bíblia. Então, diz assim, eu não vou ler porque eu não tenho vontade. Mas é exatamente isso que a Bíblia diz, que nós temos que ler com vontade ou sem vontade, porque disso depende o desenvolvimento da nossa mente, do nosso ser espiritual, através da leitura que eu vou estar sendo fortalecido espiritualmente para ter coragem de romper com as estruturas mundanas, com as estruturas carnais que não glorificam a Deus. Então, essa consciência fraca, que também podemos chamar de uma pessoa insensível espiritualmente. Ou seja, o espírito ele não deixa de falar, ele fala. Mas o que acontece é que não ouvimos. E por não ouvirmos o Espírito, por não termos a sensibilidade do certo e do errado, então acabamos trazendo consequências drásticas para a nossa vida. E eu achei interessante, ali em 1 Samuel, no capítulo 25, no versículo 3, fala uma história de um homem chamado Nabal, que tinha uma mulher por nome Abigail. E que esse homem tinha muitas posses, tinha muitos animais, porque posses naquela época não eram prédios, né? Mas ele tinha uma vasta extensão de terras e tinha muitos bois, muitas vacas, muitos cabritos, né? Muitas ovelhas e assim por diante. Tinha muitos empregados. E Davi, naquela época, ele já tinha sido ungido rei, estava fugindo de Saul. E ele então ficou nos termos das terras de Nabal. E ali ele protegia os rebanhos, né, dos animais ferozes, mas também protegia dos ladrões que vinham de outros povos para saquear as terras. Ele protegia as terras de Nabal, de tal maneira que não perdeu-se nenhuma ovelha, nem um bode, nem um cabrito, nem uma vaca, nem um boi durante aquela temporada. E então ele soube que Nabal iria tosquear, e geralmente quando eles faziam isso, no final, eles faziam uma festa, né, para estar confraternizando com os empregados e com os amigos. E então Davi, sabendo disso, manda dizer para ele que mande alguma coisa para eles, né, porque eles têm cuidado deles gratuitamente. E ele diz assim, quem é Davi? Não é? Quem é esse filho de Jessé? Por que eu daria para ele das minhas reis? E então não manda nada, ainda distrata o Davi, né? E Davi então fica furioso, e ele tinha 600 soldados naquela época, não é? E ele diz assim, então eu vou para a casa de Nabal com tudo e vou destruir tudo, não vou deixar mulher, não vou deixar nada vivo. E então um dos empregados fica sabendo dessa atitude de Davi, o que vai acontecer, não é? E então fala para a esposa de Davi, para a esposa de Nabal, o que vai acontecer. E ela, mais do que depressa, aquela mulher tinha uma sensibilidade espiritual, não é? E ela, mais do que depressa, ela corre e pega de tudo do melhor, e em abundância, e vai ao encontro de Davi, encontra ele no caminho, já vindo para destruir sua família, suas terras, seu povo. E então aquela mulher muito sabiamente se ajoelha, né, se prostra ali diante do rei e diz para ele que ele é rei e fala que ele não deveria sujar as mãos de sangue daquela forma, e porque ele seria um rei, como é que ele iria se lembrar dessa situação? E Davi ali, Deus convence Davi através da Abigail, não é? Por causa da intimidade que aquela mulher tinha com as escrituras. Mesmo não tendo uma Bíblia na mão naquela época, mas ela sabia, porque ela ouvia a palavra quando ia em Siló. E então ela vai ali dar um sábio conselho, dirigida pelo Espírito Santo. E sabe o que acontece? Davi não destrói a casa de Nabal, não destrói nada, recebe os donativos que vêm através da Abigail. Isso foi muito sábio daquela mulher.
E a Bíblia fala que 10 dias mais ou menos depois disso, né, Nabal morre. Deus mesmo mata o Nabal. Veja só, porque era um homem completamente diferente. Era um homem carnal, que seguia as atitudes da sua carne. Já Abigail não, era uma mulher que era conduzida pelo Espírito, era temente a Deus. Né? Então nós vemos a sensibilidade espiritual pode livrar-nos da morte, pode livrar-nos de uma destruição, mas a falta dela pode nos aproximar muito mais rápido da morte, não é? Outra coisa também que impede-nos de sermos guiados pelo Espírito Santo ou conduzidos pelo Espírito Santo é a incredulidade, não é? A incredulidade, às vezes, até nos leva a combater contra o Espírito Santo. E muitas vezes, por nós não termos essa sensibilidade espiritual que falamos antes, acabamos crendo que o Espírito Santo ele só vem para a salvação, só vem como selo, não é? Não acreditamos que nós precisamos andar nessa direção e que Deus vai fazer coisas novas através da nossa vida, que nós, né, estamos escrevendo junto com o Espírito Santo conosco, está escrevendo uma nova história com cada pessoa. Nós falamos que Deus tem um plano para cada vida, Deus tem um plano para cada ser humano, mas achamos que Deus vai agir por atacado. Não, se Deus ele tem um plano para cada pessoa, ele escreveu uma história junto com cada pessoa, e vai depender do espaço que damos, como já falamos a semana passada. Mas o que acontece é que muitas vezes, por não acreditar assim, fomos ensinados errado, que o Espírito Santo é só como o selo da salvação, que não existe esse mover do Espírito, né? Que isso foi lá no passado e já não existe mais, acabamos nos colocando como opositores ao Espírito Santo, à obra do Espírito. Começamos a falar mal dos dons espirituais e daqueles que são usados com os dons espirituais. E o que acontece com tudo isso? Vai entristecendo o Espírito Santo e vamos nos afastando cada vez mais do Espírito Santo, vamos nos tornando cada vez mais homens naturais, homens carnais, porque vamos resistindo ao Espírito Santo, quando nós deveríamos sermos guiados por Ele, agora nós agimos ao contrário, dizendo que Ele não existe, atribuindo ao diabo os dons de falar línguas, coisas desse tipo, não é? Atribuindo aos espíritos do mal. E com isso nós nos tornamos o quê? Inimigos do Espírito Santo. Então, com certeza, o Espírito Santo não tem liberdade de agir numa vida que procede dessa forma. E essa pessoa cada vez mais vai andar na obra da carne, vai dar o grito da carne, não é? Vai conhecer a verdade, mas não vai andar segundo o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que a incredulidade é falta de fé, não é? E a fé, ela é fruto de um relacionamento com Deus. É o Espírito Santo que gera a fé dentro de nós, não é? E ela é o fruto desse relacionamento, de intimidade com a palavra de Deus. Mas nós não clamamos a Deus, não é? E se clamamos é somente por uma necessidade corriqueira. E até mesmo duvidamos que Deus possa fazer. Há pessoas que recebem Jesus, mas vivem em total miséria. A vida dela é uma lástima. Por quê? Porque ela não deixa o Espírito Santo cumprir o papel dele na vida dela. E isso vai o quê? Vai cada dia mais distanciar e até negar que ele existe. Mas, não é? A fé, ela vai nos levar a clamar. Porque o Senhor está à disposição, à nossa disposição. Por mais que você diga que eu já repeti esse versículo, que eu já falei, mas eu vou falar novamente. Jeremias 33:3, que diz assim: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes, mas que eu te revelarei. Então, queridos, Deus tem coisas tremendas para revelar para nós. Deus tem coisas grandiosas para nos revelar. E nós só vamos conhecê-las se nós clamarmos ao Senhor. Mas enquanto estivermos na posição de incredulidade, nós não vamos clamar, porque vamos achar que Deus ouve todo mundo menos nós. Vamos achar que nós não somos importantes para Deus,
ou que Deus já foi-se, né? Deus está lá no seu santo trono e já não tem mais contato com esse mundo tão pecaminoso. Vamos estar exatamente nos comportando como uma pessoa incrédula, dentro da igreja, vindo para a igreja, vindo aos cultos, carregando a Bíblia, mas sem nos posicionarmos dentro dessa palavra de Deus. E nós precisamos estar clamando, porque quando nós clamarmos ao Senhor, Deus vai trazer coisas tremendas, sobrenatural. Porque o andar no Espírito, querido, é uma atitude sobrenatural. Porque você vê que a própria salvação, a própria regeneração, o novo nascimento, não é? Ele é sobrenatural. Não é uma obra de homem. Não é uma coisa que é o Espírito Santo que opera, que está além da capacidade humana. É algo sobrenatural. E nós fomos chamados para viver nesse sobrenatural. Não viver só no natural. O que é o natural? Eu chegar no lugar e depender, não é, de um barco para atravessar. Eu chegar, ter uma dor e depender de um comprimido para que passe a dor. Mas o sobrenatural não, me leva a orar crendo que a dor vai passar. Não é? Me leva a vir para a igreja, mesmo com dor, como eu cheguei aqui. Mas crendo que eu ia conseguir estar aqui falando para vocês e que essa dor iria passar em nome de Jesus. E foi o que aconteceu, agora eu já não tenho mais dor. Você imagina, desde madrugada que eu tenho dor. Mas agora já não há mais dor. Por quê? Porque nós vivemos no sobrenatural. E o sobrenatural é chamar a existência, né? Chamar a existência o poder de Deus. Isso são bênçãos contidas na salvação. Mas se nós não andarmos, não é, na direção do Espírito, nós vamos sermos privados. Vamos até para o hospital. Hoje mesmo eu teria ido para o hospital, se eu não cresce, está entendendo? Mas eu creio, não é, no poder sobrenatural, que não depende de um comprimido, não depende de um médico. Não que os médicos não sejam bênçãos, são bênçãos e são usados por Deus. Mas nós precisamos, a fé vai além de um comprimido, a fé vai além de todas as coisas, né? Comprimidos eu tomei, mas não resolveram nada. Mas eu creio que Deus é o Deus que tudo pode. Ele agiu ontem, agiu hoje, não é? Ele faz coisas tremendas e maravilhosas quando nós cremos, né? Quando nós cremos. Então, o novo nascimento, ele já é uma obra sobrenatural. Nós sermos convidados para andar nisso. Em Efésios 4:22, diz assim, o novo nascido, vamos ler Efésios 4:22, para que nós possamos estar nos atualizando, não é? Aqui com ele. Diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Então, significa que essa fé, não é, nos leva a remover, a lançar fora essa nova natureza. Que não, essa velha natureza, quando nós aceitamos Jesus, ele não anula essa velha natureza, ela continua em nós. Mas o que aconteceu? Ele nos deu poder para nós escolhermos andar no Espírito, escolhermos as coisas espirituais, as coisas que agradam a Deus, não é? E a velha natureza, ela está ali, que a velha natureza significa o nascer segundo a carne, o nascer, não é, carne, mas a nova natureza, ela vem do Espírito. E quando nós, então, aceitamos Jesus, começamos a andar no sobrenatural, nós temos que crer também que vamos vencer essa velha natureza. Nós temos que abrir mão dela, e somos nós que vamos nos despojando, como diz aqui, não é, em Efésios, somos nós que vamos estar tirando ela, como falei a semana passada, crucificando na cruz. Porque agora nós precisamos viver no Espírito. Mas o 15 diz, o 14, eu gostaria de ler Coríntios, 1 Coríntios 2, 14, diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele a ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. É isso que nós, então, agora vamos em busca quando recebemos Jesus.
buscando a mente de Cristo. Esse é o nosso alvo, é ter uma mente completamente dominada pelo Espírito Santo, pensando os pensamentos de Deus, buscando, como diz Paulo lá em Filipenses, que ele diz tudo que é bom, né? 4, 8, 9, tudo que é bom, tudo que é perfeito, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso ocupa os vossos pensamentos. Então, a nossa mente ela vai estar, se a nossa consciência ela está ativada na palavra, nós vamos dizer, esse pensamento não é bom. Isso aqui não traz louvor. Isso aqui não edifica. Então, eu não vou ocupar a minha mente nisso, porque o inimigo ele traz muitas sugestões para nós. Mas nós só podemos caminhar nelas se nós quisermos. Senão, nós vamos lançar fora. O que acontece? Quando nós, então, chegamos para o Senhor, precisamos aprender isso. Que precisamos ter fé e precisamos andar no sobrenatural de Deus. Porque Ele nos chama. Nós somos seres espirituais, né? Nós estamos na carne, vivendo no corpo ainda. Mas somos seres espirituais. Nós um dia vamos sair do corpo e vamos habitar com Deus. E a vida no Espírito, ela nos coloca em um padrão acima dos sentimentos. Então, eu não vou ser governada pelos meus sentimentos, pelo que eu estou com vontade de fazer. Mas eu vou ser governada por aquilo que a palavra de Deus diz. E o temor, não é? O temor a Deus vai me levar a escolher segundo a palavra. Porque o Espírito vai trazer a palavra e eu vou fazer a escolha de escolher segundo a palavra de Deus. Então eu vou buscar o quê? O fruto do Espírito, que é o que nós temos estudado aqui nesse mês. E vou dizer não para as obras da carne. Não vai ser Deus que vai dizer não para a obra da carne. Sou eu que tenho que dizer, sou eu que tenho que mortificar. A palavra de Deus e a oração, não é? Nós vimos que nós temos que clamar. E se não clamamos é porque não temos fé na palavra. E a palavra e a oração vai nos manter em liberdade. Porque o que acontece? Ele veio para nos libertar. O que aconteceu com a salvação? Ele nos libertou do poder do pecado. Mas nós estamos aqui no mundo, ativos, né? Então, o pecado está aí. Nós cometemos pecado, mas é uma escolha nossa. Quando nós pecamos é porque escolhemos pecar. Mas nós temos essa natureza pecaminosa? Temos sim, mas nós precisamos estar mortificando, estar abrindo mão dela e começar a olhar para nós como filhos de Deus, como eleitos de Deus, para viver uma vida sobrenatural, para governarmos aqui nessa terra, através do Espírito Santo de Deus, porque essa posição foi Deus que nos deu em Cristo Jesus. Então, não podemos simplesmente andar como pessoas naturais, ignorando a obra do Espírito, falando mal da obra do Espírito, não é? E tratando mal aqueles que o Espírito Santo usa de uma forma diferente. Porque ele vai usar diferente, ele pode te usar de uma forma diferente. Por exemplo, assim, quando a minha vida está cheia do Espírito Santo, eu às vezes choro muito. As pessoas podem pensar que eu estou muito infeliz, mas não estou. É o Espírito Santo que vai ministrando tantas coisas que eu só consigo chorar. Também o Espírito Santo nunca me usa dizendo assim, olha, é isso que eu te digo. Não, comigo não é assim. O Senhor me dá as visões abertas e eu vou falando com você naturalmente. Eu não vou dizer, Deus está mandando eu te dizer. Geralmente eu não uso esse termo, mas Deus me usa assim. Entende? Mas porque Ele usa cada um de forma diferente. Então não vamos taxar o Espírito Santo, não é? Ignorar o Espírito Santo e taxar a obra do Espírito Santo como se fosse obra do diabo ou simplesmente a obra da carne. Existe obra da carne no meio disso? Existe. Há muitos fracos, né? Crianças na fé que usam da carne, sim. Mas não é por isso que nós vamos também, não é? Que julgamos que somos espirituais, que somos sábios, que vamos dizer que eles também, Deus não usa muitos deles. Usa sim. Usa sim para a glória dele, porque Deus é Deus e nós não podemos prender Deus dentro de uma caixa e determinar como ele vai agir, não é? Então a palavra e a oração é que vai me manter em liberdade para eu não pecar, porque se eu não estiver orando e não estiver lendo a palavra, eu vou escolher as obras da carne, eu vou escolher ficar irado, eu vou achar que eu tenho o direito de irar, mas quando, não é? Eu estou falando ira porque era uma fraqueza minha, não é?
Mas quando eu estou na direção do Espírito Santo, imediatamente, se aconteceu isso, se eu tomei uma queda, né, e irei, eu imediatamente vou pedir perdão para Deus. E vou pedir perdão para quem eu me irei também, com quem eu me irei. Então, a vida no Espírito não significa sair da pressão carnal. Não é? Porque antes nós vivíamos numa pressão carnal muito grande. E a lei não nos dava condição, não é? Mas o Espírito nos dá condição. Amém? Em Cristo nós temos condição de dizer não. Em nome de Jesus, o pensamento vai embora. Sai em nome de Jesus. Toda persistência desse pensamento, toda compulsão desse pensamento de querer me levar ao pecado, eu te repreendo em nome de Jesus. Não sei de onde você veio, mas eu não vou adulterar, eu não vou me prostituir, eu não vou fornicar. Vai embora em nome de Jesus. O meu corpo é templo do Espírito Santo, porque Ele vai me dar essa condição, não é? Vai me dar essa condição de dizer não. Vai se tornar mais claro. Por quê? Porque a minha consciência, ela está fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Não é isso que Paulo diz? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse poder é do poder do Espírito Santo, que nós precisamos nos fortalecer e nos renovar a cada dia, não é? Cada dia está buscando mais. Então, o desejo do meu coração é que você, não é, tenha essa sensibilidade de andar na obediência da direção do Espírito Santo de Deus, sabendo que Ele traz paz, traz alegria, traz contentamento e nos traz a força para nós perseverarmos em tempos difíceis, não é? Ele diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem nos dá esse poder para perseverarmos é o Espírito Santo, não é? De olharmos para a circunstância e ver que não há nada favorável a nós, tudo está contrário, mas nós cremos não na circunstância, mas cremos na palavra de Deus, cremos naquilo que a Bíblia diz, que aquele que perseverar até o fim será salvo, será liberto, receberá a coroa da vida, receberá o emprego, receberá o diploma na faculdade, aquele que perseverar até o fim. Amém? Então, amados, o convite do Senhor para a nossa vida é que nós possamos estar fortalecendo a nossa consciência, é entender o que aconteceu conosco quando recebemos Jesus e que nós precisamos sermos crentes. Se temos problema de não crer, vamos pedir a fé em Deus, vamos pedir que Ele renove a nossa fé, renove a nossa alegria, e não vamos ficar armados para o Espírito Santo, nem condenando aqueles que andam no mover do Espírito. Não é? Vamos nos soltar. Se você não teve uma experiência ainda, é porque talvez você não buscou, mas se você buscar, você vai ter coisas maravilhosas e vai ter grandes revelações. Porque quando nós entramos no sobrenatural, Deus revela planos, né? E os planos de Deus só se vê, só se percebe no sobrenatural, não é no natural, tá bom? Deus te abençoe, que o Senhor possa te guardar a cada dia e que você cresça, né? Que Deus te dê inteligência espiritual, que Ele possa trazer sobre você uma abertura na mente, nos olhos espirituais, para entender aquilo que talvez você já tenha lido muitas vezes, já tenha ouvido, mas Ele vai falar com você, ali no seu secreto, no seu particular, Ele vai falar contigo. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te adoramos, porque o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Tu és o Deus que tem um plano para cada um de nós. Tu traçaste um projeto para cada um de nós. Ó Deus, e nós queremos conhecer os teus planos para a nossa vida. Não deixa que nós possamos estar lutando contra ti, que nós estejamos impedindo o teu Espírito de trazer sobre nossa vida, ó Deus, as bênçãos que o Senhor já tem preparada. Ó Deus, o crescimento que o Senhor quer para nós. Não deixa, Senhor, que venhamos retardar esse crescimento, mas que nós possamos, ó Deus, nos soltar nas tuas mãos, Pai, para que nós possamos receber as revelações do Senhor para a nossa vida, possamos andar satisfeitos, alegres, felizes, completos, e que haja em nós uma fé sobrenatural, que creamos naquilo que a palavra diz, que o Senhor está no controle de todas as coisas,
que o Senhor é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último. Ó Deus, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Que haja em nós essa fé de que nada nos acontece sem que o Senhor permita, mas que possamos entender que mais perto do que o Senhor está de nós, não existe ninguém, não existe nada, nem mesmo no casamento, quando o marido e a mulher deitam-se junto, o Senhor está muito mais perto. Mesmo quando os filhos estão ali debaixo no colo dos pais, o Senhor está mais perto de nós. Que haja em nós esse entendimento, que haja em nós essa confiança, que haja em nós essa segurança, em nome de Jesus, e que cada dia possamos nos fortalecer no Senhor e na força do teu poder. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos faz crescer. Nós te pedimos, Pai, abençoa o teu povo, ajuda os teus queridos nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão difícil para todos nós. Nós pedimos que o Senhor esteja se revelando de forma diferente, que nós possamos estarmos mais quebrantados. Tira toda a resistência do nosso coração, em nome de Jesus. Supre as necessidades, Senhor, daqueles que estão passando por necessidade, seja espiritual, seja física, Senhor, ou seja emocional. Que o Senhor esteja se revelando para cada um, confortando a cada um. E que o Senhor esteja curando a todos os enfermos. Ajuda essa nação a encontrar uma saída para o coronavírus. Socorre, Senhor, aqueles que estão desprotegidos. Em nome de Jesus, nós oramos. E como humanos, eu te peço perdão pelo pecado da humanidade. E peço que o Senhor possa estar guardando o teu povo nesse tempo. E salvando aqueles que não são salvos. Que a tua salvação se multiplique por segundo. Que a cada segundo milhares e milhares de pessoas sejam salvas, sejam regeneradas, que elas possam nascer de novo em nome de Jesus. Usa os teus veículos, Senhor, e alcance as pessoas em nome de Jesus. E tira de nós toda a criancice. E ajuda-nos a portar como filhos amados, como filhos que somos do Senhor. Em nome de Jesus, traz o teu governo sobre nós. E ajuda-nos a nos submeter a cada momento. Quebranta o nosso coração. Tira a dureza do nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, querido. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te fortaleça. E que cada dia você se sinta mais e mais perto do Senhor. Que cada dia seja mais íntimo de Deus. Para que você possa, que o benefício não é para o Senhor, o benefício é para ti mesmo. Para que você possa desfrutar da vida abundante que Jesus tem para a tua vida e para todo aquele que crê. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida e todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém. Deus te abençoe. Amém.